Felipe, tá falando diretamente de BH, né, Felipe? Oi, bicho, hoje eu peguei um trânsito aqui que vocês não estão acreditando o que está acontecendo em BH, cara. É, Caramba, que loucura. E ontem, Léo, antes da gente começar aqui, eu ia falar isso. Tipo assim, já que você tá falando de trânsito, fala de ontem. pois é, cara, a gente fez um evento aqui de futuro da mobilidade, né? E foi super legal, eu abri o evento falando desse tema, depois veio uma pessoa da Localiza, né, que é daqui de BH, de Minas, depois a gente teve Uber, Buzer e CargoX, e o Thiago Matos fechou. Então foi super legal, porque foi essa discussão rica de um tema tão importante das cidades nossas que estão travadas, né? Eu não sei como é que está o trânsito aí em Rapaz, tá bem Vitória, complicado, bem complicado. A mas gente, aqui em BH. Mas conta aí, me fala de Vitória, cara. Eu já tive aí algumas vezes. É uma cidade super legal, né? antes de contar de Vitória, me resume aí uma frase, ou duas frases, ou três frases. Quais foram os seus aprendizados principais no evento de ontem? Eu tava doido para estar aí ontem com vocês, que esse evento vocês estavam, eu tava babando de vontade de estar aí, de tão incrível que tava. Cara, assim, eu acho que o primeiro insight é o insight do Thiago, que é bem legal. Que, bom, eu acho que eu não vou conseguir repetir exatamente a frase, mas o espírito é mais ou menos esse. É, que quem não olha para o futuro, ele aborda o presente com as ferramentas do passado, né? Que eu acho que é um negócio muito genial, assim, é uma frase do Tiago, né, de autoria dele, que é muito sensacional porque a gente, primeiro, né, o passado ele é muito maior do que o presente. Né? O presente é agora, passou, né? Agora é agora, passou. É um ponto. É um ponto. Então, o passado é tudo que a gente tem de construção cultural, de educação que a gente teve na nossa família, do contexto que a gente está inserido, de histórico da humanidade, né, como um todo. Então, é tudo isso que a gente constrói. Só que quando a gente começa a planejar, olhando para o que já passou, a gente está no que já passou. Né? Então, a gente está vivendo o passado e transportando todos aqueles paradigmas que a gente traz para o presente. Enquanto o futuro, que ainda está por vir, né, e está chegando também a todo momento, né, chegamos no futuro a cada palavra que a gente fala, ele traz, principalmente nesse momento agora, ele traz uma mudança tão radical que a gente precisa estar preparado para ela. Né? Então, esse exercício de futurismo, de às vezes pensar, planejar como que vai ser lá na frente e se apropriar disso para construir agora, ele é muito valioso, né? E essa frase do Tiago de olhar para o futuro e abordar o presente com essas ferramentas, não com as do passado, para mim ela foi bem transformadora assim da forma que ele colocou, porque é tudo isso que a gente está falando hoje, né? De aprender, desaprender, reaprender, todas as tecnologias estão vindo, então eu acho que isso foi um ponto bem alto assim da noite. Um outro ponto legal, a gente teve um painel com a Uber, a Buzer e a CargoX. E eu moderei esse painel com essas três pessoas, que foi o Marcelo, que é co-founder da Buzer, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa, é uma plataforma multilateral que conecta pessoas que querem viajar com pessoas que têm ônibus para fretamento. E aí, quando ele junta lá o número de pessoas que precisa, ele freta essas próprias pessoas fretam o ônibus em conjunto, pessoas que não se conhecem, e fazem uma viagem muito mais barata. Então, é o Uber do ônibus para viagem intermunicipal. Né? O Marcelo é co-founder, aí veio a Patrícia, que é da CargoX, é ex-Uber e agora na CargoX, que é a head de Community Engagement, foi legal, e a Silvia, da Uber, né, que trouxe até aquelas questões do Uber Elevate e tal. E quando a gente formou o painel, eu estava pensando nisso, eu moderei, né, eu falei, caramba, né, cara, como que esse futuro realmente traz uma economia totalmente nova, porque as três empresas que estavam lá eram modais diferentes, mas todas elas da sharing economy, né? É. Então, a CargoX compartilhando cargas em ônibus, em caminhões, a Buzer compartilhando caminhões com pessoas que não conhecem, e a Uber que todo mundo já conhece, né? Então, eu falei, cara, o mundo mudou mesmo, né? E esse mundo da mobilidade, que já é presente, isso nem é mais exercício de futurismo, é de presente, já traz esse novo contexto, né, de economia e tal, que não chegou a ser um aprendizado, mas foi um despertar interessante de perceber como que esses novos modelos de negócio estão chegando. Então, eu acho que esse foi
foi um segundo ponto bem interessante do evento. E um terceiro que eu acho que vale mencionar, também ainda relacionado com essas mudanças de modelo de negócio, é a própria Localiza, né? Que já é uma empresa bem maior, né? Não que a Uber, mas mais do que essas startups que estão vindo, né? Mas uma empresa bem mais consolidada e que está nesse movimento de transformação digital, né? Então, como que você pega uma empresa grande que veio de um contexto mais sólido, mais consolidado de aluguel de carro, né? Que é algo mais ou menos antigo, e que está mudando para virar uma empresa de tecnologia, né? Então, quem teve lá foi o André Petenuzzi, que é o CTO da Localiza, e ele falou um pouco disso, né? De como que a empresa está se reinventando e se posicionando como essa empresa de tecnologia, né? Então, é legal também de ver grandes empresas se reinventando através desse novo contexto, né? Incrível, incrível. Poxa, realmente você está falando aí, são verdadeiros unicórnios. O CargoX já, se não me engano, já é um unicórnio já brasileiro já. Cara, só e a Buser, e foi interessante, cara, porque a gente planejou esse evento tem, sei lá, 2 meses e convidamos a Buser, né, quando a gente começou a formar ali o line-up do evento. E aí, há 2 semanas atrás, talvez 3 no máximo, saiu uma notícia interessante da Buser, que ela recebeu um investimento da Globo e da SoftBank, eles ainda não podem informar quanto, mas o que saiu na mídia foi que nos próximos 12 meses os caras iam fazer investimento da ordem de 300 milhões aqui no Brasil, né, para expandir a plataforma e tal. Então, assim, é um mundo que está crescendo muito rápido, né, cara? O mundo dos negócios ficou muito dinâmico, né, com esses grandes fundos, com empreendedores, com ideias inovadoras que mudam a forma como a gente enxerga o mundo dos negócios, né? E aí ainda vale mais um ponto, que foi um que eu trouxe, você viu esse ponto também, eu acho que vale compartilhar com a galera, que é aquele lance do Aminto Funding da Singularity, né? Do Digital Twin. Então, eu trouxe isso para o evento, que eu achei sensacional a sacada, né? E o nome que ele trouxe, e é um gêmeo digital, né? De quantas oportunidades a gente tem quando a gente pega algo do mundo físico, algo que a gente já usa, e transforma isso para o mundo, traduz isso para o mundo digital, né? E gera novas oportunidades de empresa que podem escalar muito mais rapidamente, né? Porque quando você desmaterializa, desmonetiza a relação e digitaliza isso, o negócio não tem fronteira mais para crescer, né? E também era um pouco de todas as empresas que estavam lá representadas, né? Todas as empresas digitais e que estão tendo esse sucesso por serem empresas digitais, né? Olha, só esses conceitos aí que o Felipe já falou, digital twin, já são super ricos de experiências, de estudos, oportunidades que vocês podem desenvolver. Nesse último mês, Felipe, a turma do Clube WIS desenvolveu estudos em torno de futurismo. Você tem uma ideia? Então, você já trouxe material quentinho, já a complementar ao que eles estudaram desse mês. Então, e também, já entrando no nosso tema, né, Felipe, a gente te convidou para fazer o Hard Work desse mês, porque eu tive a oportunidade, inclusive nesse mês, de visitar a Sanil e ver o quanto eles trabalham, o quanto eles produzem, o quanto eles estão pensando o futuro o tempo todo. Eu achava, quando eu ganhei o meu primeiro OPV, o Felipe me deu de presente uma plaquinha que capta a luz e transforma em energia, transforma em formas de energia, mas quando eu fui conhecer a Sanil, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas que eles desenvolvem, a quantidade de tecnologia industrial que eles desenvolvem, e realmente é algo muito, mas muito conectado com esse futuro. Então, nada melhor do que a gente oferecer essa mentoria. A gente vai conhecer a história, como o Felipe se conectou ao futuro. Ele não caiu direto de paraquedas numa empresa tão inovadora. Ele teve uma história, uma trajetória, e ele vai contar para a gente a trajetória, e aí a gente vai poder perguntar e dialogar e conversar um pouco para entender como é que essa relação dos negócios, do seu ambiente profissional com o futuro. Então, se aproveitem demais para saber disso, porque a gente estudou durante todo esse mês os nossos conteúdos, as nossas atividades, a gente falou bastante sobre esse futuro, a gente teve alguns meetups, Felipe, e é muito importante que a gente saiba agora como ir para a prática com isso. O que o Felipe ouve quando ele fala de algo tão futurista
no mercado, quando ele vai levar para uma empresa, o que ele ouve, como é que é essa expectativa, essa reação das empresas, e quais são as oportunidades, quais são as fontes de valor que a gente pode ter com isso. Então, com vocês, começando a contar a sua história, já fez um esquema aqui com a gente muito legal. É todo o seu microfone, Felipe. Começamos da onde, Léo? Começamos do começo, porque senão a história é pra caramba pra contar, cara. Conta essa história, pode contar. Acho que, cara, quanto que você acredita que fez a diferença na tua história em termos de takeaway, de aprendizado, que a turma aqui... Beleza. Bom, vai me direcionando aí para os caminhos que você achar que vale a pena. Eu acho que vamos começar do começo, né? Eu sou daqui de BH, nascido aqui, formado em administração, mas eu vou começar ainda lá de trás, assim. De criança, cara, eu tinha 2 sonhos, assim, de carreira. E eles, os 2, são bem ambiciosos. O primeiro era ser presidente do Brasil, né? Então, às vezes eu falo isso, a galera fala, cara, você é louco, e hoje eu também me acho louco quando eu tinha essas pretensões, né? E a outra, cara, que foi para onde eu enveredei minha carreira, era ser um grande empresário de sucesso. E para mim, eu venho de uma família de médico, não tenho nenhum empresário de sucesso na família, assim que eu pudesse me inspirar como mentor. E aí lá atrás, cara, a construção era muito pautada por sucesso financeiro, era grana. Então, sucesso era, cara, posso fazer o que eu quiser, ou qualquer segmento, qualquer tipo de coisa, pode ser da fábrica de parafuso até uma rede de restaurante, mas se eu alcançar sucesso financeiro, parecia para mim lá, o Felipe criança, que era algo super legal, né? E aí, nessa história aqui, vocês vão ver quanto que isso mudou na minha cabeça, né? As métricas de sucesso foram muito alteradas, mas naquele contexto, eu olhando para trás, às vezes eu me envergonho um pouco disso, falar, puta, era só grana, né? E agora tem tantas outras coisas na equação, mas quando eu olho lá para o Felipe do passado, cara, fazia muito sentido aquilo na época, sacou? E aí eu fiz colégio, né? Fiz os estágios todos e tal, formei administração, muito com esse role model, assim, com esse modelo inspirador, que na época... Né? Então, o Abílio Diniz era para mim aquele empresário superstar, super bem sucedido, grana, o cara esportista, fazia corrida de aventura, todo fortão, saladão, e eu sempre fui muito envolvido com esporte também. Então, para mim, isso era um negócio que chamava atenção, sacou? E eu falava, pô, beleza, eu não tenho próximo modelo, eu roubei esse modelo do Abílio, né? E aí comecei a construir minha carreira, entrei com consultoria. Então, trabalhei algum tempo na Accenture como consultor, aprendi pra caramba, mas o tesão mesmo, a vontade era de empreender, né? Eu tenho essa inquietude de execução, de fazeção, e no fim das contas eu queria construir uma história legal, assim, e ainda focado em grana. Saí da Accenture, achei uma janela boa de sair pela porta da frente, e fui empreender, cara. E aí, quando eu tomei a decisão de sair da Accenture para empreender, obviamente meu pai e minha mãe queriam me internar, né? Porque eu estava super colocado, né? Fiz lá processo seletivo dificílimo, foda. Consegui me encaixar numa empresa muito legal, né? Multinacional internacional, a maior consultoria do mundo. E, cara, fui enveredando por isso até a hora que chegou. Eu falei, cara, não, meu negócio é empreender, eu vou seguir o caminho que eu sempre quis, né? Saí da Accenture, pedi demissão, sem saber o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria empreender. E aí, nos modelos tradicionais, né, que eu aprendi, né, na escola de administração, fui correr atrás de entender mercado, de fazer pesquisa, de conversar com o máximo de pessoas. E aí se apresentaram várias oportunidades, mas algumas delas que me chamou mais atenção, sabe? E tinha um amigo meu que também tinha feito um movimento... Tem alguém falando aí. E aí eu me juntei a ele e a gente foi criar uma fábrica de móveis. A gente começou, eu fiz um curso de movelaria, de marcenaria, me formei como marceneiro. Olha só, nem eu sabia desse detalhe da sua vida.
Me formei como marceneiro, porque na época éramos 2 sócios, né? A gente começou a pensar em uma fábrica de alto luxo, de movelaria de alto luxo, mas para fabricação de móvel em série, né? Para atender lojistas. Assim. Aqui em Belo Horizonte tem um shopping famoso, chama Ponteio Lar Shopping. Então a gente focou muito nessas lojas de alto padrão e começamos a prototipar coisa. E na época nenhum de nós dois sabia nada de movelaria. Eu fui fazer o curso e eu era o diretor de produção dessa fábrica. Então, eu desenhava móvel, aprendi a mexer em AutoCAD, que eu nunca tinha visto esse negócio da vida. Comecei a ter referências de móvel italiano, comecei a desenhar, conversar com arquiteto, e aprendi muito de móvel e a gente teve muito sucesso, né? A gente, num segmento super desestruturado, muito pouco profissionalizado, né? Pelo menos aqui em BH, em Minas, e eu acho que na maioria do Brasil, assim, a maioria é um mercado muito pulverizado e a maioria das empresas que existem, que atendem essas lojas, são de marceneiros, né? Um marceneiro fora da curva, que tem uma qualidade, tem uma noção um pouco melhor de negócio e que atendem essas lojas, mas que ainda assim com não tanto profissionalismo, com uma dificuldade de estruturação de negócio, de cumprimento de prazo e tudo mais. E aí, quando a gente entrou com uma visão mais de negócio, um pouco mais estruturada, talvez, a gente conquistou muito espaço muito rápido, né? Ganhamos o dinheiro que tinha que ganhar, tivemos a oportunidade de vender. E aí eu já vou introduzir aqui, talvez, um conceito que, para mim, ficou muito forte. Assim, eu tive esse estalo muito forte em 2015, mas intuitivamente, lá atrás, 2010, 2011, esse negócio começou a surgir para mim. Eu comecei a perceber em mim alguns ciclos de aprendizado, né? De você ter uma curva de aprendizado crescente no início, depois que você chega ali num platô onde você já não aprende tanto mais, você já entra numa zona de operação, né? Você já aprendeu o que tinha que aprender, depois vira meio que um feijão com arroz, de repetir as coisas e tentar crescer, mas a parte de aprendizado ela desacelera um pouco, né? E eu ouso falar que ela até cai, né? Tem uma hora que você começa a emburrecer, né? E o emburrecer não que você está ficando mais burro mesmo, mas o emburrecer do ponto de vista que você está deixando de aprender outras coisas, né? É o custo de oportunidade de você continuar numa mesma atividade e não buscar outras coisas, né? Então, e aí eu chamo isso do emburrecer, né? Porque você está deixando dinheiro na mesa no que tange ao aprendizado. Você está deixando de explorar seu potencial como um todo. Então, isso aconteceu para mim na movelaria e aí a gente também, junto com isso, tivemos uma oportunidade de vender, que a gente achou interessante na época, vendemos. E aí fui buscar o próximo, né? Aquele negócio do empreendedor serial, né? Pô, já saí do mercado mesmo, já não sou mais consultor. Meu tesão é empreender, vamos buscar o próximo. E aí, para o próximo, eu já sabia na minha cabeça que eu não queria fazer outra fábrica de móveis, porque não teria sentido ter vendido para fazer a mesma coisa de novo, podia ter tentado crescer mais e tal. E aí, cara, eu comecei a olhar para a franquia, né? E das franquias todas, achei várias coisas legais, mas o que cabia no bolso e o que parecia dar retorno muito rápido era franquia de alimentação. E aí pesquisei para caramba de novo, aquela mesma história, né, de plano de negócio, pesquisa a fundo e tal, e abri algumas lojas da Megamart, que é uma franquia carioca, aqui em Belo Horizonte não existia, então trouxemos essa franquia para cá, que é uma lanchonete, né, uma lanchonete de produtos naturais, produtos mais saudáveis, a gente estava identificando essa tendência de mudança de padrão de alimentação e tal, abrimos, e aí eu ainda não tinha tido essa clareza do ciclo de aprendizado de uma forma muito objetiva, abrimos, e aí foi a mesma coisa, cara, a história se repetiu. Curva de aprendizado, aprende pra caramba, e outro tipo de funcionário, outro tipo de relação, e foi super legal, a gente tinha um plano bem ambicioso de crescimento, mas chegou lá para o segundo, terceiro ano, tinha um outro sócio, chegou lá para o segundo, terceiro ano, aí nessa a ficha caiu, bicho. Eu falei, caramba, velho, eu tenho muito mais potencial para entregar, mas ainda era grana. Ainda eu estava no paradigma do dinheiro, né?
E aí, nesse momento, cara, eu resolvi voltar para a escola, fui fazer um MBA na Fundação Dom Cabral. Falei, eu quero entender o que está acontecendo no mundo, o que tem de novo, né? Eu estou aqui absorvido nesse mundo de operação, de acordar cedo para caramba, ir para o trabalho, abre loja, fecha caixa, contrata funcionário, treina funcionário, atende cliente, paga conta, demite funcionário também, volta no dia seguinte, aquela mesma luta de novo do empreendedor, né? Paga conta para caramba. Os boletos não param. O boleto não para de chegar, aquele desespero, porque tem que faturar e a loja tem que estar funcionando. E aí teve uma hora que eu dei um passo para trás e falei, cara, eu estou absorvido nisso aqui, tenho mais potencial para entregar. Cheguei num acordo com o meu sócio, falei, cara, todo o meu prolabore é seu. Você dobra o seu salário e a distribuição de lucro eu continuo sócio, né? Então, fico ali, mas se você topar, eu estou topando dar um passo para trás e deixar você na gestão. E aí foi o que eu fiz, para ele foi legal, para mim foi legal também. E aí saí de novo, cara. Aí eu pedi demissão da minha empresa, né? Falei, cara, Tava começando quer dizer, começando para mim, né? Esse movimento do digital, da inovação, e eu estava vendo esse movimento nascendo. Aí nós estamos falando nascendo para mim, né? Obviamente, nós estamos falando aí de 2011, 2012. E aí eu voltei para a escola e falei, cara, legal. Comecei a observar esse movimento, comecei a me interessar um pouco mais por ele, ver as startups que estavam surgindo, ver esses novos modelos de negócio, comecei a aprender nisso e fui querer empreender de novo, mesma história, mas agora um negócio digital, né? Então, eu saí do modelo tradicional nesse momento, comecei a me envolver em alguns grupos de lideranças, jovens lideranças aqui em BH, não sei se aí em Vitória tem, uma IFL, Instituto de Formação de Líderes, não sei se você já ouviu falar. E aí me envolvi nesse negócio, comecei a conversar com gente legal e a gente tinha jantares, palestras toda segunda-feira, sempre vinha um empreendedor ou talvez algum representante de governo, enfim, temas relevantes, pessoas legais. E aí veio um cara que era um empreendedor digital de uma empresa chamada Denox. Ele já tinha uma outra empresa de rastreadores veiculares, chamava Maxtrack, e aí ele trouxe essa nova spin-off que ele estava fazendo, que era uma empresa que tinha uma solução de internet das coisas para residências e para empresas também, né, para comércios e tal. Então, era uma solução de hardware, então câmeras, sensor de movimento, inteligente, biometria para entrada e saída de funcionário, algumas coisas assim. Então, ele desenvolveu o hardware e também desenvolveu o software. Então, e a ideia era de vender, entregar o hardware de graça e monetizar recorrentemente uma mensalidade, né? E aí, na época, eu estava com algumas ideias de negócios digitais, um relacionado a aprendizado, educação a livro, né? Outro relacionado a viagens. E aí, quando esse cara foi lá, que era um cara assim, muito legal, eu pedi para ele uma mentoria. Eu falei, Gustavo, cara, eu estou aqui querendo empreender nesse mundo digital, queria trocar uma ideia contigo para ver o que você acha e como que a gente pode ajudar. E aí fui lá, conheci a Denox, e numa empresa assim, o santo bateu, num bate-papo, o santo bateu, e ele falou, Felipe, cara, tem alguma coisa diferente aqui, eu acho que a gente precisa aprofundar nisso. E aí acabou que eu não fui empreender nada e fui trabalhar com o cara. Assumi a área comercial dele, foi bem legal. Achei que nesse momento era uma oportunidade nova de aprendizado, porque eu não conhecia esse mundo digital, e foi mais ou menos nessa mesma época que eu conheci a Singularity, né? Na verdade, eu conheci a Singularity através de uma outra empresa aqui brasileira, chamada Perestroika, que é uma escola de educação, né? Talvez todos vocês aí conheçam. E o Thiago Matos, que é esse cara que eu mencionei aqui no início do nosso bate-papo, era um cara que tinha feito um curso na Singularity, um cara que fez um curso na Singularity em 2012 e estruturou um curso aqui para falar de futurismo. E aí eu comecei a consumir esse conteúdo, vivenciar essa nova revolução e já trabalhando com isso, né, comecei a despertar outras áreas do cérebro, né, aquele lance da grana começou talvez tanto pela experiência de idade, fala, primeiro, ganhar dinheiro é difícil pra caramba. 2, não é só grana, né? Se a gente pensa
desde lá do início, né, do que a gente estuda na administração antiga, né, pirâmide de Maslow, autorrealização, aquela história toda, né, necessidades básicas até a autorrealização, o propósito já estava lá, né? Só que a autorrealização, na visão de Maslow, que hoje pode ser traduzido por propósito, ela era um pouco diferente, né? Que ela ia de, beleza, você tem aqui suas necessidades básicas, e aí você atinge quase, sublima, né? E atinge um novo patamar, assim, psicológico e de necessidades mesmo. E o propósito já é uma coisa mais de coração, né? De, cara, qual que é o legado que eu deixo, qual que é o impacto que eu estou fazendo, grana, aquela história que a vovó já falava, né? Dinheiro você não leva para o túmulo, então tem que deixar uma marca maior. Esse negócio começou a ficar um pouco mais forte, obviamente, muito influenciado pela Singularity e a visão que ela tem de futuro e de otimismo, de abundância, aquela história toda. E aí esse negócio bateu um pouco forte e foi quando eu estava na Denox, eu dei um passo além e falei, cara, será que a Denox faz sentido? Porque é uma solução super legal, tecnológica, mas eu não estou deixando marca aqui, né? O impacto vai continuar sendo de crescimento financeiro e tal. E aí eu comecei a abrir o olho para outras oportunidades que pudessem, de fato, ser oportunidades transformadoras. E aí que entra na equação essa história que o Léo estava falando aí da Sanil, dos filmes fotovoltaicos orgânicos, que eu acho que vale a pena a gente chegar e aprofundar um pouco mais, né? Então, assim, o que eu acho que vale a pena aqui? Você falou o negócio de quais os insights, aprendizados. Eu acho que o principal, e eu quis contar com um pouco de detalhe essa história, porque quando você pensa, se a gente pensar num gráfico, né? Eixo Y, eixo X, se a gente olhar para isso, e aqui embaixo a gente tem o tempo, aqui em cima a gente tem um aprendizado, na vida, assim, tudo que a gente faz, me parece que a gente vai tendo ciclos que são ao contrário, né? Você tem uma fase de aprendizado, aí você tem uma fase de platô, e depois você tem um emburrecimento, que na realidade você não está ficando mais burro, mas você está deixando de explorar novas oportunidades. E aí, quando você passa disso e vai para o novo ciclo, você não começa do mesmo ponto que você estava, você já começa de um ponto acima, porque tem uma bagagem aqui acumulada. Então, você faz o próximo ciclo, que também parte de um aprendizado aqui mais em cima, chega no platô, e aí você desacelera de novo. E aí, quando você começa o novo ciclo, você já está aqui, você não está mais aqui, né? E aí você vai fazendo isso. E aí você liga esses pontos, obviamente, ao longo da sua vida, seu aprendizado é acumulativo, né? Você vai fazer ele ou uma reta, dependendo, ou uma exponencial, dependendo da forma como você está lidando com esses ciclos, né? Então, talvez uma coisa que, para mim, chama muito a atenção, e cada vez eu pauto mais, não a minha carreira, mas a minha vida nisso, né? É de saber quando iniciar um novo ciclo, quantos ciclos você consegue conduzir em paralelo, e o mais importante é quando acabar um ciclo, né? Quando fala, olha, deu, vamos partir para o próximo, né? E aí tem um pouco de ousadia envolvido nisso, né? Porque você sair da sua zona de conforto, às vezes é uma mudança de carreira, às vezes é uma mudança de cidade, às vezes é fazer uma coisa nova que você nunca fez, né? Então, para mim, se a gente... Eu sempre penso, reflito sobre minha carreira, é uma carreira muito maluca, né? De um cara que começou uma carreira corporativa numa multinacional com consultoria, depois fui virar marceneiro na fábrica de imóveis, depois virei torneiro, né? Assando salgado e fazendo isso. Voltei para a escola, fui para uma empresa de tecnologia e agora abro um novo capítulo que aí já está mais conectado com o propósito, que é esse último e mais novo capítulo da minha vida, que aí eu acho que vale aprofundar, que não é só a Sanil, mas se abriram algumas avenidas para mim que eu reduziria a duas, assim, para simplificar, que é uma avenida empreendedora, que está muito relacionado com o propósito e com um problema grande, que é o problema da energia, que é o que a gente está buscando resolver através de uma solução bastante tecnológica, e a outra via, que na realidade não são divergentes, elas se convergem em vários momentos dessa trajetória, que é uma via da educação, né? Mas não educação igual o Léo está fazendo, de realmente montar uma escola, montar uma estrutura e ter curso digital, mas disso aqui que a gente está fazendo agora, né? De
de palestra, de contribuição em todos os fóruns que eu consigo participar. Nessa última via eu virei professor também, mas já fechei esse ciclo de professor de MBA, abri, fechei ele, agora estou mais focado nessa parte de palestra, de discussão de futuro, de inovação, de propósito, por aí vai. E são as duas coisas que estão se conectando aí, se construindo esse novo ciclo, né? Que, para mim, parece que ele é um pouco mais alongado do que os outros, porque ele tem um nível de profundidade, de comprometimento, talvez um pouco maior, né? Que transcende aos outros que estavam mais relacionados às questões mais mundanas, né? De carreira tradicional, de sucesso, de grana e tal, e agora ela já transcende um pouco para algo mais significativo. E as coisas mais significativas normalmente são mais difíceis de fazer, então talvez essa jornada vai ser um pouco mais longa. Vamos entrar na Sanil, Léo? Podemos entrar, mas eu já posso só pegar, porque a tua história já me inspirou um bocado. Eu anotei aqui, eu acho que foi mais de 9 pontos. Legal. Muito legal das coisas que você falou. Gente, se vocês tiverem aprendizados também, insights, mas eu vou compartilhar, não vou compartilhar os 9, não. Eu vou compartilhar um que me chamou muita atenção. Mas para a gente fechar esse bloco, né, Felipe? Você falou, de certa forma, eu dei uma editada nas suas palavras. Melhor aí, deixa. Não, mas você falou uma coisa que me parou aqui. Cara, começar, buscar o propósito, é você realmente inverter a pirâmide de Maslow, né? É você começar pela realização e deixar que, se você buscar coisas maiores, né? Se você pegar você começar a autorrealização, começar a subir, a escalar a pirâmide pelo propósito, você vai ter muito mais energia, muito mais gás para alcançar isso. E eu ia te fazer uma pergunta, porque você falou, a minha história, tipo assim, a sua história não começou com inovação, muito pelo contrário. A sua história, ela vinha num ritmo muito comum, muito empreendedor, com muita honra, com muita conquista, com muita luta, com muito valor. Mas eu ia te perguntar sobre essa transição, porque nós temos muitas pessoas que vão ver esse vídeo, estão com a gente agora no Hard Work, mas tem muita pessoa que vai assistir depois isso e que está nessa etapa. Cara, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu preciso me conectar, eu preciso mudar, eu preciso ser mais digital ou acompanhar mais a inovação, seja para eu participar, para manter minha relevância, seja para eu crescer. Então, quando você contou a sua história, me chamou muita atenção disso, e de certa forma eu conectei isso, cara, que tipo, quando você inverteu a pirâmide de Maslow, quando você começa com um propósito, não adianta. Você falou também outra coisa que foi, quando a gente está num ciclo de inovação, num ciclo de tecnologia, esse ciclo é sempre muito mais profundo e também ele é um ciclo mais alongado, né? Então, acaba que esse propósito, ele sempre nos leva a algo novo, a algo permanente, principalmente algo valioso. Eu acho que foi muito rico. Só essa primeira parte aqui, eu já estou te falando, eu botei 9 elementos. Mas só para encerrar, antes de abrir também para as pessoas que quiserem comentar também, a gente estava falando, você falou a palavra emborrecimento, os ciclos vão fechando, mas uma das coisas que eu achei muito interessante quando você falou do ciclo de emborrecimento é que eles não só porque a gente para de aprender, mas porque a gente para, porque a gente não, ou coisas que a gente aprende que não usa, né? E até mesmo reciclagem de coisas. Eu achei essa metáfora sua dos aprendizados incrível, e eu vou utilizar, vou botar um slide assim, crédito, Felipe Ivo, porque foi muito legal mesmo. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa desse primeiro ciclo aqui de bate-papo com o Felipe? Os microfones, vocês podem abrir o microfone de vocês e conversar. É para ser um bate-papo mesmo, é para interagir. Quem for um pouco mais tímido, pode falar nas perguntas também que a gente lê e faz essa interação. Um de cada vez, tá, gente? Ó, bagunça esse negócio aí. É, muito importante. Alô, alguém vai falar no microfone? Ou tá todo mundo tímido de falar? Aqui, gente, pode, nós estamos em casa, nós estamos em família aqui. Não, ninguém abriu o microfone, não, mas, enfim,
qualquer coisa, levanta a mãozinha. Quem não sabe o recurso, levantar a mãozinha. Existe um recurso para você pedir a palavra. Ainda há tempo, ou vá pensando nas suas perguntas também, que a gente vai ter um bloco final depois de conhecer um pouco mais a Sanil, mas principalmente tirar dúvidas dessa trajetória de negócio com o Felipe. Então, Felipe, conta pra gente da Sanil. Bora. Bom, esse aqui eu vou explorar com um pouco mais de detalhe, que é um case muito legal e bem único assim, no Brasil. Bom, depois então desse ciclo da Denox, né, que eu fui buscar essa característica de propósito, né, de algo mais intenso, mais profundo, que deixasse um legado maior, eu encontrei uma galera empreendedora bem maluca, que é uma turma da Fear Capital. Eu não sei se vocês já conhecem aí, mas é o primeiro fundo de investimento de Venture Capital do Brasil, que é daqui de Minas. É uma turma empreendedora cabeça branca. Então, tem um empreendedor muito famoso, muito relevante, que é um cara chamado Guilherme Emerick, que fundou, na década de 80, uma empresa chamada Biobras, que fazia insulina humana, no norte de Minas, em Montes Claros, que toda vez que eu falo essa frase, eu falo, cara, esse cara é muito louco, né? Porque década de 80, no Brasil, em Montes Claros, fazendo um desenvolvimento de altíssima complexidade tecnológica de insulina humana para competir em nível global, né? Uma fábrica. Que legal. Chegaram a ser segundo maior do mundo, foram comprados pela Novo Nordisk, dinamarquesa, que era número 1 do mundo, né? Que basicamente compraram para se apropriar da propriedade intelectual e fechar, porque estava incomodando, né? Então, o Guilherme ganhou seu dinheiro lá na época, se juntou com outro empreendedor bem legal, que é um cara chamado Davi Travesso, e montaram esse fundo de Venture Capital. E aí o que mais me chamou a atenção assim, no início, quando eu comecei a interagir com essas pessoas, foi a forma como eles fizeram isso, né? Eles começaram a enxergar o Venture Capital de uma forma bem diferente. Assim. Eram caras são caras, né, com uma visão de longo prazo, né, que enxergam a tecnologia como um meio, não como um fim, mas como um meio muito poderoso, porque gera vantagem competitiva, representa uma barreira de entrada, é de alto valor agregado. Então, assim, várias componentes que tornam a tecnologia um meio muito poderoso para lá na frente gerar desenvolvimento econômico e social, né? Gerar emprego, gerar desenvolvimento do país e causar impacto, né? Então, essa galera, o que me pareceu muito diferente, porque eles perceberam que o modelo tradicional de venture capital, que ele é verticalizado de cima para baixo, né? Então, primeiro, você tem aqui um grupo de gestores, né? Esse grupo de gestores atrai recursos de fundos de pensão, fundos privados, por aí vai. Então, começa aqui em cima com um grupo com grana. Eles estruturam teses de investimento. Então, aloca essa grana que eles pegaram de investidores, de fundos, alocam nessas teses. Essas teses buscam empresas startup, que normalmente são empresas de base tecnológica. Quando acham esses empreendedores, alocam esse recurso, cruza o dedo, torce para esse negócio multiplicar, né? Abre, obviamente, as portas que conseguem abrir, mas deixa aquele empreendedor correr o seu caminho e tentar multiplicar. Quando de 10, 1, 2 dão certo, mas ganham lá uma grana, né? Multiplica aquela grana investida por 10x, 20x, 50x, remunera de novo esses caras, os caras vão fazer de novo. A FIR, ela tem um olhar bem especial para isso, porque eles começaram a fazer o modelo inverso, né? Que é o que eles chamam do Inverted Venture Capital, né? Que é de baixo para cima. Ao invés de você começar buscando a grana para depois investir no empreendedor, na realidade eles começaram buscando o empreendedor para depois buscar a grana, né? Então, que é algo bem, bem curioso, assim, que primeiramente me chamou a atenção. E aí, nesse processo, que é bem difícil se achar as grandes ideias, as grandes pessoas, os grandes empreendedores, eles começaram a pensar em como criar essas empresas, né? Como gerar inovação e não só buscar a inovação, né? E aí eles montaram um centro de pesquisa chamado CECEM Brasil. A sigla CECEM é o Centro Suíço de Eletrônica e Microsistemas.
Então, a joint venture com a Suíça, esse centro já existe na Suíça desde 1984, aqui no Brasil desde 2006, e estruturavam dentro do C100 linhas de pesquisa, que a gente chama de plataformas tecnológicas, para fazer desenvolvimentos de alto impacto. E aí eu acho que vale a pena mencionar o modelo que dentro do C100 a gente toma decisão para definir em quem investir, né? Porque quando você é um centro de pesquisa privado, independente e sem fins lucrativos, você tem uma liberdade de operação muito grande, que é o nosso caso, né? Então, tendo essa estrutura, essa característica jurídica, a gente tem uma liberdade de investir no que a gente quiser, né? Porque a gente é privado, sem fins lucrativos, independente, né? E quando você pode investir no que você quiser, são infinitas as possibilidades. Então, você precisa de um modelo estruturado para tomada de decisão do que investir, né? Aonde colocar esses recursos financeiros, humanos e tudo mais, né? Ô, Léo, tem uma mensagem aí para você. Tem, eu estou vendo aqui que é uma pergunta, depois eu vou puxar para você, mas pode ir contando. Ah, tá, beleza. Tá, bom, então eu vou evoluindo aqui que eu nem li a pergunta ainda. Uhum. Então, quando você tem liberdade de fazer tudo, você tem que ter um modelo, né? E aí o nosso modelo é super simples, ele é também uma pirâmide, e a pirâmide começa por baixo, né? A primeira coisa, que são 5 pontos. Primeira coisa que a gente olha, tem que ser estratégico para o Brasil, né? Tem que ser algo que, de fato, represente algo que o Brasil tem uma vantagem competitiva ou tem uma carência que a gente possa resolver, né? Então, e a gente está no Brasil, né? Então, por exemplo, não adianta você querer fazer, sei lá, nanorobô para exploração espacial ou nanosatélite, se aqui no Brasil a gente não tem uma indústria aeroespacial desenvolvida o suficiente. Ou pensar em fazer bioprinting, imprimir rim, imprimir orelha, se no Brasil a gente ainda não está fazendo isso, não tem uma cadeia de valor para aquilo, né? Então, a gente primeiro pensa, tem que ser estratégico para a gente aqui, fazer sentido para o Brasil no momento que a gente está. Segundo passo a tecnologia ela precisa estar num momento, num ponto de maturidade que a gente consiga ser competitivo em escala global. Então, já parte de um princípio bastante ambicioso, que apesar da gente estar em Belo Horizonte, a gente não quer desenvolver tecnologia para BH, não quer desenvolver tecnologia para Minas nem para o Brasil. A gente quer desenvolver tecnologia para o mundo, mas que seja estratégico para o Brasil e posicione o Brasil em um espaço que a gente tenha algum tipo de benefício ou de potencial, né? Então, primeiro, estratégico. Segundo, conseguir ser competitivo. Terceiro, ter acesso ao nível de recurso necessário. Então, nós 12 que estamos aqui conversando, podemos pensar em várias coisas fantásticas que precisam de bilhão de investimento. Só que atrair bilhão de investimento para a inovação no Brasil é super desafiador, né? Então, talvez algumas dezenas de milhões, centenas de milhões seja factível. Bilhão é difícil. Então, o 3 é ter acesso ao nível de recurso necessário. Número 4, ter acesso às pessoas, que é o que a gente chama de ter acesso aos melhores do mundo. Então, a gente não gosta nem de fazer nada sozinho, nem de fazer do zero. Então, se tem alguém no mundo que está mais avançado naquilo, cara, vamos pegar o telefone, ligar para ele, tentar fazer uma parceria, ou quem sabe trazer ele para cá para trabalhar com a gente, né? Então, é o que a gente chama de acesso aos melhores do mundo. E o último ponto, então a gente já começou estratégico, competitivo, acesso ao nível de recurso e acesso aos melhores do mundo. E o último ponto, que é o grande pulo do gato, e é onde que o coração e o tesão está, é fazer algo que realmente pode transformar a vida dos nossos filhos, né? Que está conectado com o propósito. Então, quando a gente olhou para isso, a gente olhou, olha, primeiro, energia é super estratégico para o Brasil. Dentro de energia solar é onde o Brasil tem um potencial e um diferencial muito grande. Dentro de energia solar, a gente falou, fazer o painel de silício que o chinês já faz há 70 anos, já tem um monopólio praticamente, é muito desafiador. Então, vamos pensar na próxima onda da energia solar. Aí entra o que a gente chama de OPV, que são os filmes fotovoltaicos orgânicos, né? A sigla OPV vem do inglês, Organic Photovoltaic. O Organic Photovoltaic estava num momento de tecnológico que a gente conseguia ser competitivo quando a gente começou isso lá em 2009. Então, a gente já passou pelo ponto de estratégico do país, competitivo a nível global. Não precisava de investimento de bilhão.
algumas dezenas ou talvez centenas de milhões resolveria o problema, e a gente achava que a gente conseguia fazer isso. Número 4, por ter essa chancela de CECEM, que é o Centro Suíço de Eletrônica e Microsistemas, a gente conseguia ter acesso a praticamente quem a gente queria, né? No início dessa pesquisa, a gente chegou a ter 18 nacionalidades diferentes aqui em Belo Horizonte trabalhando com a gente, que eram os melhores do mundo mesmo. E o potencial transformador é algo que é intrínseco ao que a gente está fazendo, né? E aí, a gente começa, então, e eu vou falar um pouco mais disso aqui para frente, a gente começa, então, a pesquisa em 2009 para desenvolver uma nova tecnologia, que são esses filmes fotovoltaicos orgânicos. Eu, inclusive, estou com o painel aqui do lado, eu vou abrir ele aqui para vocês verem, com vários desafios, com uma probabilidade de sucesso média, não vou falar nem que é pequena nem que é grande, mas média. Então, muita incerteza no processo, porque ninguém tinha feito o que a gente fez, né? E o objetivo era tirar esses OPVs, né, esses filmes fotovoltaicos orgânicos, da bancada da pesquisa para levar a mercado. Então, o projeto era de construir uma indústria de futuro, né? Uma fábrica, uma máquina que pudesse produzir esses painéis de grandes dimensões, com repetibilidade de processo, com controle de qualidade, que a gente pudesse entregar isso para o mercado, né? E aí, falando um pouquinho desses filmes, eu estou com um aqui, eu vou abrir ele. Eles são filmes impressos. Ele é impresso. Isso aqui é até legal. Não sei se vocês estão vendo aí. É uma fitinha de LED integrada a esse painel. Eu estou aqui em casa, está até bem escuro, devia ter acendido mais luz, mas com a iluminação que eu tenho aqui artificial, esse filme que está aqui na minha mão está convertendo essa luz em energia e alimentando essa fitinha de LED que está aqui na mão. Então, esse é um conceito até interessante, vou colocar aqui do lado, porque esse filme está bem grande. É um conceito bem interessante de reciclagem de energia, né? Eu estou consumindo essa luz aqui para vocês conseguirem me enxergar, e eu estou reciclando energia para alimentar outra luz, né? Então, é algo bem legal. Então, assim, são filmes, eu estou até com outro pequenininho aqui, mais fácil de eu mostrar, são filmes super finos, né? Tem 0,3 milímetros de espessura, super leves, semi-transparentes, você consegue enxergar através do material, flexíveis, então você consegue colocar em estruturas curvas, e é a tecnologia que tem a menor pegada de carbono dentre todas as alternativas de geração de energia. Então, quando eu olhei para esse negócio, isso em 2015, foi quando eu me juntei a esse grupo, eu olhei e falei, cara, achei, né? Pronto, juntou potencial de crescimento, o que me incentiva muito essa veia empreendedora, né, do desafio de fazer o negócio acontecer, e eu tinha certeza que eu ia colocar à prova todas essas habilidades, todos esses conhecimentos que eu fui agregando com as outras experiências que eu tive, né, e esse é um desafio muito grande, porque é algo inovador e pioneiro a nível global. A gente hoje é líder mundial nessa tecnologia, o que é um negócio muito legal e que orgulha muito a gente. E, ao mesmo tempo, tinha esse propósito intrínseco no que a gente estava fazendo, né? Então, a Sanil já nasceu como uma empresa B certificada, do sistema B. Então, aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma certificação internacional de empresas que não só se preocupam com gerar lucratividade para os acionistas, mas também que se preocupa com seu impacto ambiental e social. Então, a gente já nasceu assim, né? Que é algo que está muito relacionado ao produto, mas é algo que está muito relacionado ao coração dos empreendedores que estão nesse grupo. Então, eu entrei em 2015, que foi quando a gente fundou a Sanil, né? E desde então, a gente tem percorrido um caminho aí muito desafiador de desenvolvimento de processo, desenvolvimento de produto e colocação desses produtos no mercado, fazendo esses grandes cases globais, as maiores instalações do mundo, né? Então, é algo bem legal, bem contraintuitivo, né, da gente imaginar que um desenvolvimento de alta tecnologia como esse, a gente vai ter o Brasil como líder, né, ou um grupo brasileiro como líder, e está sendo muito legal assim, a experiência. A gente fez recentemente a maior instalação do mundo na Natura, fizemos instalações muito legais no shopping da Bahia, na Petrobras, estamos finalizando uma instalação de uma fachada solar
na Caoa, em Goiás, já tem um projeto lindo na TOTUS, em São Paulo, no Banco Itaú, na Energias, enfim. A gente já está colecionando cases e cases super legais e todos são os pioneiros e maiores do mundo. Então, é algo bem legal, mas que ainda tem muito desafio pela frente. E aí, em Vitória, eu deixei esse para o final, a gente está fazendo, estamos no meio de um projeto interessante, que é um projeto com a EDP, né, Empresa de Energia, e a FINDES, né, a Federação das Indústrias. Então, a gente está fazendo um projeto de retrofit de fachadas, né, com essa tecnologia, onde a gente usa essa tecnologia, o produto chama Sanil Flex, é um produto que tem um adesivo dupla face, onde a gente instala esses filmes por adesivação, né, semelhante a um insufilme mesmo, que a gente tem nos nossos carros e vidros, de uma forma geral. Então é super legal, só que aí a gente transforma essas fachadas em verdadeiras usinas solares, né? Porque você tem ali uma área grande, envidraçada, a tecnologia é transparente, então você continua enxergando do lado de fora, mas você começa a aproveitar essa energia do sol para o próprio consumo do prédio, além de ainda reduzir a carga térmica desses ambientes, porque o OPV ele absorve a radiação infravermelha e tal. Então, assim, é uma tecnologia, eu sempre evito essa palavra, mas eu não consigo ver nenhuma melhor. É uma tecnologia disruptiva, né? Que lá no conceito da Singularity, que eu gosto muito desse conceito, que o David Roberts usa, o Pascal Finetti também usa, que fala o seguinte, né? Inovação, pensando aqui que a gente tem inovação e disrupção, né? Inovação é fazer as coisas melhor, né? Isso é inovação. Em algum meio do caminho aqui entre inovação e disrupção é fazer coisas efetivamente novas, né? Aqui antes era fazer as coisas melhor, aqui é fazer coisas efetivamente novas. E a disrupção são fazer as coisas novas que tornam as coisas antigas obsoletas, né? Que elas deixam de fazer sentido, porque essa coisa nova muda tudo, né? Então, a Débora está perguntando aqui qual que é o nome dessa placa. A tecnologia chama OPV, Débora. A sigla vem do inglês Organic Photovoltaic, tá? E aí acho que até vale aqui um parêntese. Vou entrar aqui um pouco mais na origem disso, né? O primeiro, por que é orgânico, né? Eu acho que vale a pena aqui, já que você perguntou da palavra. Ele é orgânico porque ele usa na constituição polímeros semicondutores de energia, que são orgânicos. Polímeros, eles são moléculas gigantes, de peso molecular de milhões, de átomos de carbono, basicamente. Carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, elementos orgânicos. Então, em um filme solar como esse, você não tem silício, por exemplo, ou cádmio, ou germânio, que são normalmente elementos inorgânicos que a gente utiliza nessas outras tecnologias, né? E aí vem a curiosidade que eu acho que é interessante. Polímero, que é plástico, né, no fim das contas, ele sempre foi um isolante, né? A verdade da química e da física até o ano 2000 é que polímero não tinha propriedade semicondutora. Os únicos materiais que tinham propriedades semicondutoras eram aqueles materiais semicondutores feitos por Deus, né, que você precisa minerar para aplicar em qualquer tipo de uso. Só que aí veio um cara, um pesquisador da Universidade de Santa Bárbara, um cara chamado Alan Rieger, que em 1999 ele descobriu, diz a lenda, que foi por acidente, uma família de polímeros semicondutores. O cara estava com um vidrinho no bolso, manipulando polímeros, esse vidrinho começou a brilhar, que é uma propriedade de materiais semicondutores, é uma propriedade de fluorescência. Ele falou, polímero não é semicondutor, não pode brilhar, mas esse negócio está brilhando, deixa eu investigar. E aí ele constatou que tinha descoberto uma nova família de materiais poliméricos que tinha propriedade semicondutora. Publicou um trabalho, ganhou um prêmio Nobel de Química no ano 2000, foi um dos prêmios Nobel mais rápidos da história da química, e mudou tudo, né? Porque agora a gente podia sintetizar moléculas semicondutoras. E aí a primeira aplicação, eu estou até vendo aqui meu celular cheio de mensagem, mas a primeira aplicação são essas telas de OLED. Né? O que é o OLED? É o Organic Light Emitting Diode. É um diodo orgânico que emite luz. Então, a tela aí do celular de vocês, talvez
as televisões de vocês aí nas suas casas, pode ser de OLED, que são polímeros impressos de um vidro flexível que recebe energia da bateria e emite luz. O APV é o primo às avessas do OLED, né? Ele também é um polímero. No nosso caso, a gente imprime num plástico flexível que recebe luz e devolve energia, né? Mas, tecnologicamente falando, é algo similar, né? É um primo. Beleza, Léo. E aí, vamos responder pergunta? O que você está pensando aí? Vamos, a turma está com perguntas técnicas aqui. Vou começar de baixo para cima, porque o Celso perguntou. Eu acho que você, de certa forma, respondeu, mas como eu já conheço essa explicação do Felipe, o Celso perguntou, queria saber quais as vantagens em relação das placas tradicionais. Legal. E aí eu me lembro muito bem de você explicando até mesmo quais são as vantagens para o planeta do fato de serem orgânicas, né? Tá. E deixa eu ver aqui quem foi. Pediu a Débora quer ver a placa novamente. A placa. Eu vou até... Espera aí, deixa eu tentar me arredar aqui. Aí eu vou só enquanto você puxa aqui, o Celso perguntou se tinha no FindsLab e também a Ellen comentou que tinha no FindsLab. Sim, o Clube Wiz esteve lá no FindsLab há 2 meses atrás, há 1 mês e pouco atrás, e tem várias placas já da Sanil instaladas lá no FindsLab e alimentando energia lá pelas placas por essas placas mesmo que o Felipe está mostrando. Ó, vamos começar aqui, Fabiana, né? Fabiana? Débora. Vamos começar aqui com a Débora. Então, Débora, estou tentando mostrar aqui, eu estou um pouco próximo do computador, mas é isso aqui. Ela é super fininha, bem maleável, né? Igual vocês estão vendo, semi-transparente, então vocês devem estar vendo minha sombra aqui atrás, né? E isso é um processo interessante, que é um processo de impressão. É igual imprimir jornal. Nosso processo produtivo é um processo conhecido como impressão rolo a rolo. Significa que é o mesmo da indústria têxtil, da indústria gráfica, onde você coloca um rolo de um substrato. No nosso caso, a gente usa um substrato polimérico, uma bobina de plástico. Ela vem para a gente 1,5 km, né? E a gente imprime 5 camadas de polímero, uma sobre a outra, e cada uma que a gente imprime, a gente seca no forno e no final a gente rebobina isso, corta do tamanho que quer e tal, e finaliza o processo. Então, processo contínuo, altamente escalável, que usa pouca energia durante o processo produtivo, então é um processo muito limpo, né? Não tem dispersão de gás tóxico, tratamento com ácido, nada disso, e utiliza o que a gente chama de materiais abundantes na Terra, né? O Earth Abundant Materials, que são polímeros, né? Que é carbono, basicamente. Então, eu acho que da Débora foi. Do Celso, a principal diferença, Celso, é aplicabilidade, cara. A gente, depois vocês entrarem no nosso site, eu acho que vale a pena passear lá pelas fotos, os cases e tal. Eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Aí eu vi valor. Moderação. Ó, esse aqui é o prédio da... Explica aí o prédio da TOTS para tu. Eu abri alguns casos para explicar. Tá, eu vou... Deixa eu contextualizar aqui para o Celso, aí você vai me ajudando aí. Pode pensando aí, depois eu vou falando dos cases. Mas a principal característica, e aí no nosso site, quando vocês entrarem, embaixo da logo está escrito aí, Sanil Greenest Energy Everywhere, né? Que é o nosso propósito. Então, levar a energia mais limpa a todos os lugares. E esse talvez seja o principal benefício, que é o da aplicabilidade. Quando você tem um filme super fino, super leve, flexível, semi-transparente, você consegue fazer coisas como essa que o Léo está passando aí, né? Você consegue fazer um retrofit de uma fachada, você consegue laminar isso dentro de um vidro e ter um vidro solar na fachada de um prédio, você pode ter um mobiliário como esse abrigo de ônibus, onde você tem no vidro, com design, com beleza, a integração do filme, ou naquela árvore que o Léo tinha passado anteriormente, você pode aplicar em mobilidade. Então, assim, hoje a gente está... Sempre quando a gente começa uma conversa dessa, você pensa assim, cara, dá para fazer tudo, né? Dá para aplicar filme em tudo. Normalmente as pessoas pensam, vamos fazer um carregador de celular que enrola, desenrola, vamos fazer uma mochila, vamos fazer uma bolsa, né? Que são as coisas do nosso dia a dia. E aí a gente começou a focar
em 3 grandes mercados. Um mercado que a gente chama de BIPV, que é Building Integrated Photovoltaic. Então, é a integração desses filmes fotovoltaicos em fachada de vidro, clarabóias de shopping, estacionamentos, né, cobertura de estacionamento, por aí vai. O segundo mercado é o mercado da mobilidade, então integração em carro, caminhão, ônibus, barcaça, coisas que se movem. E o terceiro grande mercado que a gente está focando é o mercado das cidades inteligentes. Então, mobiliários urbanos, né, abrigo de ônibus, árvores de energia, banco, mesa e uma série de coisas. Então, é bem interessante a aplicabilidade, eu destacaria como o principal benefício da tecnologia, porque agora a gente consegue habilitar novas aplicações para a energia solar que antes não estavam disponíveis porque a gente não tinha tecnologia para isso, né? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato e o grande impacto que isso pode causar. É a gente gerar energia próximo das pessoas, com design, com beleza, com bem-estar e por aí vai. O que mais? Temos mais pergunta aí? O pessoal comentou do Fins Labs, você não sei se eles têm interesse de ouvir um pouco desse projeto. Legal, vamos falar disso. No Fins Lab, na realidade, uma parceria, igual eu mencionei aqui, com a EDP. Tá? Então, a EDP, a gente começou um projeto junto com a EDP de escalar essa tecnologia para retrofit de fachadas de prédio, né? A EDP viu uma oportunidade muito grande, conectada ao business dela, né, que é um business de energia, que é basicamente ter uma nova modalidade de atender aos seus clientes, né? Gerando energia limpa e utilizando essas grandes áreas de fachadas de prédio para isso. E aí, a gente, nesse projeto, a ideia era escalar a tecnologia e aplicar a tecnologia em alguns pilotos, né? E aí, um dos pilotos que foi eleito pela EDP foi o prédio da Fins. Então, a gente começou pelo Fins Lab, né, que é esse espaço de inovação que foi inaugurado agora recentemente, se não me engano, em setembro. A gente começou por lá para fazer uma degustação, vamos dizer assim, né? Então, o sistema já está lá funcionando de uma forma de expor essa tecnologia, mas a ideia é envelopar o prédio, né? Então, a gente vai fazer um projeto bem maior aí do que o que já está feito, que é só a parte do Fins Lab. Então, é um negócio bem legal, porque é um case bem interessante para a cidade, né? Vocês têm essa estrutura aí linda que quando eu fui aí, cada um chama de uma coisa, né? Tem vários nomes para esse prédio, mas e que agora está recebendo esse espaço de inovação e que para a gente tem tudo a ver fazer parte desse projeto com a nossa tecnologia. Então, a gente instalou aí, nessa imagem que o Léo está mostrando, nesses vidros da fachada do Fins Lab. Mas vamos fazer também o prédio que está aí um pouco mais para baixo da foto, que não é a parte lá de cima, é a parte do prédio mesmo, da Fins. Bom, nós temos uma mensagem mais em cima, onde o Igor, aí voltando na tua carreira, ele falou que não preferiu escrever porque não está num lugar tão silencioso. Ele falou que também já ouviu o Thiago falando dos ciclos de aprendizagem, mas ele queria que você comentasse um pouco mais sobre essa ideia de olhar o futuro para as mudanças que estão acontecendo versus a ideia de uma carreira linear que a maioria das pessoas ainda tem como referência. Como é que você pode comentar e dar uma dica ou falar o que você está vivenciando em relação a isso? Ô Igor, cara, assim, eu acho que a única certeza que todo mundo tem é que mudou tudo, né? E o modelo tradicional de educação que a gente tem não se aplica mais a esses tempos de tecnologias exponenciais. Então, essa é a única certeza. Qual que é o modelo adequado de educação? Eu acho que é a busca que todos nós estamos fazendo, né? E que se conecta diretamente com a busca de carreira. Então, o Léo, com certeza, vai falar disso com muito mais propriedade, aí eu te peço ajuda também, Léo, quando eu acabar o pensamento, né, que você está muito mais envolvido com a parte de educação, mas o que eu percebo hoje é que, o conteúdo em si é muito menos importante do que ele já foi, né? Porque a gente tem acesso ao conteúdo
de uma forma muito mais abrangente e na palma da mão. Então, cara, beleza, tem algumas coisas que você precisa embasar para nivelar ali no básico, mas tem muita coisa, eu acho que não tem qual momento de carreira que você está, mas eu, por exemplo, vejo, quando eu estudei administração, ou quando eu estava no colégio, eu consumi vários conhecimentos que naquele momento eu nem tinha maturidade para entender, e eu fui perceber isso, que eu precisava daquele conhecimento muito depois da minha carreira, e eu tive que consumir de novo, porque eu já tinha esquecido. Né? Então, assim, eu começo a perceber a educação, primeiro, ela tem que ser feita sob medida para cada um e customizada para cada um, né? Primeiro, porque o conteúdo ele é menos relevante hoje, porque você consegue consumir ele de qualquer lugar, em qualquer momento, né? Ele tem que estar relacionado ao momento de carreira que você está, para ele fazer sentido para você, e, além disso, cada um tem uma facilidade de aprendizagem com um estímulo distinto, né? Então, tem um cara que vai na sala de aula ver o professor falar e é ótimo, absorve aquilo, tem um cara que vai estar em casa lendo, absorve aquilo, vai ter um cara que aprende ensinando, né? Tem um outro cara que aprende tendo um estímulo visual, ou tendo, enfim, cada um tem um método, né? Então, pensando em aprendizagem, primeiro ponto, conteúdo é menos relevante, ele deve estar, segundo ponto, ele deve estar distribuído de acordo com o momento de vida, e terceiro, cada um tem um formato de aprendizagem que se adequa melhor para ele, né? Então, a customização da educação deve acontecer. Então, o que eu vejo para mim, e é o que eu tenho aprendido nessas autorreflexões ao longo do tempo, é que, para mim, faz sentido eu consumir o conteúdo na hora que eu preciso, né? Então, ao invés, por exemplo, eu fiz um MBA. Hoje, eu não faria outro MBA. Eu preferiria muito mais fazer um curso de 3 dias para consumir um conteúdo, sei lá, de liderança, se eu estiver precisando, ou de negociação, se eu estiver deficiente nisso, ou de interação com outras pessoas, enfim, o que quer que seja, para aquilo que eu preciso naquele momento e que eu consiga entrar em maior profundidade, que eu consiga explorar melhor aquele tema, entender comigo o que isso faz sentido ou não faz, né? Então, para mim, isso faz sentido ser feito dessa forma. E aí, o que eu acho que deveria ser básico e deveria ser ensinado olhando para o futuro, que vai de acordo com a sua pergunta, está muito relacionado às habilidades que são únicas do humano, né? Então, assim, que é criatividade, que é relações interpessoais, que é arte, né? Então, que são coisas que o homem é muito bom. Porque as coisas que são processuais ou puramente de conteúdo, de base de conteúdo, a máquina é muito boa para fazer isso, né? Então, a robotização, a inteligência artificial, toda essa disponibilidade de informação, big data, algoritmos e tudo isso que está vindo aí, vai resolver esses problemas de procedimentos padrão, né? E aí a habilidade do futuro, e a gente já conecta com o futuro do trabalho, né, que está muito relacionado com o futuro da aprendizagem, ele vai muito em linha do que o homem é melhor do que a máquina, né? E aí vai na essência, né? Vai de empatia e todas as coisas que são do homem, né? Então, olhando para o futuro, né, que é a provocação do Tiago, que ele fala dos ciclos de aprendizagem, e fala também que a gente tem que pensar o presente com as ferramentas do futuro e não do passado. Eu acho que a gente tem que ter uma crítica do que vem por aí e qual que vai ser o nosso papel nesse futuro. E aí a gente começar agora a se desenvolver nesses pontos que o futuro vai precisar, né? Que é hoje discussões pertinentes, né? Mas que daqui a pouco vai ser discussões fundamentais ou de exclusão do mercado, né? Então, a educação passa um pouco por isso e nos prepara para isso. E aí, agora nós estamos num momento de transição muito forte, que é a escola do jeito que ela não mais supre a necessidade. A gente ainda não tem modelos de escola suficiente e equinamemente distribuídos para todo mundo, né? Então, vocês estão escutando, tem a possibilidade de estar aqui na UIS Educação e vendo o mundo da aprendizagem de uma forma diferente, mas não é todo mundo que tem isso. Então, a gente tem que pensar na sociedade, sair um pouquinho da nossa bolha e pensar na sociedade mais amplamente, né? E conduzir a transformação, né? Que eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem
e é o grande tesão, assim, né? De, pô, não vamos depender de governo, não vamos depender das grandes empresas, vamos fazer a mudança, né? Então, eu acho que vai por aí. Até divaguei um pouco para outros campos. Mas aí, Léo, dá uma... Eu achei ótimo e aprendi uma palavra nova, equinaminente. Como é que é mesmo? Nem sei mais. Equinaminente. Mas tem mais duas perguntas que são meio interligadas. O Celso perguntou, do ponto de vista financeiro, é mais caro ou mais barato que as placas tradicionais? Ele perguntou se vocês são pioneiros no Brasil. E a Débora perguntou também qual a eficiência de conversão da energia solar em elétrica. Tá. Ou a processamento, né? Tipo assim, a conversão em... A pergunta dela é exatamente isso. Pode ficar tranquilo. Bom, a primeira coisa, foi o Celso, né, que perguntou da parte... Primeira coisa, o racional econômico é outro. Né? Eu tô lutando aqui para descobrir o nome iPhone para o nosso filme, né? Porque é outra categoria de produto. Né? Então, da mesma forma que o Steve Jobs chegou lá, e não estou querendo me comparar com o Steve Jobs, não, viu, gente? Mas da mesma forma que o Steve Jobs chegou e falou, olha, isso aqui é um iPhone, não é mais um telefone celular, porque a gente estava agora perante uma nova categoria de produto, e não seria justo com esse produto aqui chamar ele de telefone celular, e aí a métrica econômica é totalmente diferente, porque num telefone celular, cara, eu não ia pagar R$500 hoje, né? Mas a gente paga $1.000 por um iPhone 10, que chegou aqui no Brasil 11 por R$9.000, né? Então, mudou totalmente o racional econômico, porque agora o valor é outro, né? E aí eu vou explicar. Quando a gente pensa nesse filme, a gente não tem uma motivação única, exclusiva de geração de energia, né? E aquela tara de elétron barato, né? De falar, não é só reduzir custo, né? Quando a gente olha para isso, além de gerar energia, a gente tem uma componente de estética muito importante, né? De design muito importante. A gente tem uma componente de habilitar novos usos, que eu falei aqui um pouquinho para trás, que é muito importante. A gente tem ainda um racional de redução de carga térmica e alguns tipos de aplicação. E a gente ainda tem uma quinta componente de redução da pegada de carbono, que é a mais relevante no momento que a gente está vivendo hoje, né? De aquecimento global e tal. Então, assim, quando a gente coloca isso tudo num pool de benefícios, todos eles têm valor econômico, né? E devem entrar numa conta de payback, que é o que a gente está acostumado a fazer para os painéis de silício. Então, é um outro racional econômico e para cada tipo de aplicação funciona de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, eu falei aqui de shopping, né? A gente está fazendo agora, fizemos 2 projetos recentemente de Claraboy Shopping, um com a Multiplan, outro com a Aliança, e aí um racional desse de Claraboy Shopping, a carga térmica, às vezes, é tão relevante ou mais relevante do que a geração de energia, né? A redução da temperatura dentro do shopping, que ocasiona uma redução do uso de ar-condicionado e, consequentemente, torna aquele ambiente mais eficiente energeticamente e com uma conta de energia mais barata. Então, se você pensar por exemplo, a gente está fazendo um projeto agora com caminhão, né? E aí, para o caminhão, a gente está usando, em alguns caminhões, não todos, e cada um tem um uso diferente, mas, por exemplo, para alguns, a gente está usando para alimentar o GPS do caminhão, porque ele funciona com bateria, depois de um tempo que a parte de trás, lá o baú, está lá carregando, descarregando, a bateria acaba, some do sistema, então a gente já está pensando em segurança operacional, aí é outro racional econômico totalmente diferente, né? Então, para cada um é um caso diferente, depois a gente pode discutir isso. E aí, respondendo a pergunta de conversão energética, né, que é o que a gente chama de eficiência em painéis solares, e aí eu acho que vale nivelar todo mundo que está aí. Quando a gente fala de... Bom, deixa eu dar um passo atrás. Um sol, cientificamente, são 1.000 watts de potência por metro quadrado. Tá? Então, essa é a luz de um sol, né? Obviamente, não é sempre que ela é 1.000 watts, mas a convenção é essa. Quando a gente fala que a gente tem um percentual de conversão de energia, uma eficiência, vamos supor que 5%. Eu estou falando que de 1.000 watts, eu consigo converter 5% em energia. Então, se eu tiver 1 metro quadrado de painel, eu tenho 50 watts por metro quadrado de potência. Então, hoje o APV está nessa eficiência, 5%. Tá? A gente tem painéis de 3,5% a 5,5%, dependendo do tipo de backsheet que a gente usa e tal.
Só que aí, puramente a eficiência, para a gente falar quanto que ele gera de energia, não é suficiente, né? A gente tem que colocar outras duas componentes nessa conta. Uma, que é o fator de capacidade, que é como que esse painel consegue aproveitar a luz, né? Não só a luz direta, mas também a luz difusa. E um outro componente, que é o coeficiente de temperatura, né? Então, como que o painel ele se comporta com o aumento da temperatura. E aí o APV ele tem duas características que são opostas às tecnologias tradicionais de silício. Ela tem um fator de capacidade, opostas não, né? Uma maior, outra oposta. Ela tem um fator de capacidade 40% maior do que um painel de silício. Então, quer dizer que se você tiver dois sistemas com a mesma potência, um do lado do outro, um de silício, um de OPV, o de OPV vai gerar mais energia por watt instalado, porque ele tem uma capacidade de absorção de luz difusa maior, e ele ainda tem um coeficiente de temperatura positiva. Então, com o aumento da temperatura, ele aumenta a eficiência do sistema, que é o oposto do silício, que tem um coeficiente de temperatura negativo, com o aumento reduz a performance. E, Léo, desculpa falar tão tecnicamente. Não, eu estou pensando aqui que a Glice ia adorar o seu debate, porque ela é engenheira também, então ela entende esse aspecto de eficiência energética muito melhor do que eu, mas eu realmente aprendi. Eu acho que foi muito claro e muito didático. Eu não sabia essa dos 1000 watts, dos mil... É 1000 watts ou megawatts? 1000 watts ou 1000 watts. 1000 watts não é, Celso? Ele foi muito claro, foi muito... O Celso tá... Valeu, Celso, eu vi aqui. A Luciana está aqui com a gente aqui, pessoal. Oi, Luciana. Eu acho que foi uma verdadeira aula. Acho que primeiro sobre a sua trajetória, aqueles pontos que a gente falou, de como fazer uma transição de carreira focada em inovação e transformação digital. E a segunda aula sobre energia fotovoltaica, e principalmente sobre esse produto tão revolucionário, Sanil. Adorei também a explicação do Steve Jobs, a nova categoria. Eu não conhecia, olha, sim, eu realmente nunca tinha ouvido falar e foi realmente incrível te ouvir falar, Felipe. Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma interação, alguma dúvida? O Celso perguntou se vocês são pioneiros no Brasil. No Brasil e no mundo, Celso. Hoje nós estamos liderando esse negócio, cara. A maior fábrica do mundo de filmes fotovoltaicos orgânicos é a Sanil. E hoje a gente, não tem um número assim ainda de pesquisas, né? Mas pelas notícias que a gente tem na mídia, a gente tem mais de 80% de market share global. Então, o volume de OPV produzido e instalado da Sanil é daí da ordem de 80% de tudo que já foi feito no mundo, que é bem legal. Podem ficar orgulhosos aí e espalhar a notícia. Isso aí. A Débora aqui quer uma amostra, e aí eu me comprometo, Débora, a próxima vez que tiver com o Felipe, eu pego a mini placa de OPV, eu não estou com a minha aqui, ele já me deu uma, eu não vou te dar a minha, mas a próxima vez que tiver com o Felipe, eu te garanto que eu vou preparar uma para você. Ô, Débora, vou te falar, a gente tem aqui na Sanil um dia que chama Sanil Day. O nosso ambiente de fábrica são salas limpas, então são ambientes controlados, e aí a gente não consegue receber gente sempre, né? O Léo conheceu, inclusive. E aí no Sanil Day é um dia que a gente abre para receber pessoas aqui, né? Normalmente são pessoas que têm alguma sinergia de negócio, mas de vez em quando a gente abre para alguns curiosos também. Então, se você se encaixar na categoria curiosa ou possível parceiro de negócio, Sanil Day pode ser um momento legal de você vir aqui visitar, e aí eu te garanto que eu te dou uma plaquinha dessa aqui. Tá? Vale muito a pena, é muito legal. Olha só, tem outras coisas que eles inventam também. Não é só a placa, tem várias coisas, eu não posso ficar falando aqui, mas várias coisas que eu vi lá e que, assim, fiquei chocado de saber o que eles estão criando e coisas que têm até um potencial gigantesco de impactar o mundo, tanto quanto a placa de OPV da Sanil. Existe uma outra pergunta que chegou... pode falar. Só fazer o jabá aqui. Vocês gostaram da Sanil? Acompanhem no Instagram, no LinkedIn. Me sigam também no LinkedIn, que eu posto muita coisa lá de projeto novo. Sigam, vou colocar o Instagram do Felipe aqui, é Felipe Braga Ivo. Sigam ele. E me perguntaram aqui, mandaram para mim em privado, existe alguma perspectiva de quando os painéis possam ser comercializados para pessoas comuns, que nem eu? Quero colocar isso na minha casa toda. Foi a Dani mandou essa mensagem. E aí, quando é que a gente consegue já ter isso
liberado para o povão aqui, Felipe? Ô, Dani, já conseguimos hoje. Só que hoje a gente tem uma... Não vou dizer que é uma limitação, mas tem um desafio que hoje a gente está fazendo lotes produtivos de pelo menos 300 metros quadrados. Então, a gente está mais orientado para uma relação B2B, que normalmente você não vai ter uma casa que precisa de 300 metros quadrados de painel. Mas, se for o caso, já está disponível hoje. Compra coletiva, gente. Minha placa UPV, minha vida. Energia, minha vida. Bom? Felipe, queria te agradecer em nome do Clube Wiz, de coração. A Gleice aqui, ó. Opa! Oi, Gleice. Uma fugidinha aqui para participar com vocês também, para dar mais. Que legal. Gente, muito obrigado pela audiência. Felipe, de coração, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história, seus aprendizados e um pouco sobre o seu trabalho. Foi realmente incrível e vai estar disponível também para a plataforma, para todo o Clube Wiz. Vai estar sempre registrado essa história incrível. Então, pessoal, muito boa noite. Beijos e abraços para todos e vamos que vamos, continuando aprendendo. Felipe, aquele abraço, meu irmão. Obrigado. Valeu, Léo. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Falou. Tchau, tchau, gente. Tchau.